Beleza, pessoal. Agora sim estamos ao vivo e gravando. Vou ver quem entrou aqui. É o Nicolas. Boa tarde, Nicolas. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Beleza, pessoal. Bom, hoje nós vamos trabalhar com os motores DC e um circuito integrado, que é o o LD9, o L29 3D. E eu vou fazer uma breve introdução, né? Mas eu acho que todos vocês, praticamente todos vocês, em algum momento já mexeram com esses motores DC, né? Quem já desmontou algum carrinho de controle remoto deve ter observado nos eixos do carrinho esses motorzinhos, né? Que eles são utilizados para que possam dar tração às rodas, né? Tanto para frente quanto para trás. Só para eu saber, alguém já viu algum motorzinho desse aí? Aham. Já? Acho que impressora também tem para poder mover o cabeçote ali do toner, né? A Ingrid também comentou que já viu, legal. Então esses são chamados de motores DC, né? Que é Direct Current, Direct Current, né? Então motor, né? Que são esses motorzinhos aqui, máquina de corrente contínua, chamado DC, né? Mas também em português ele não é conhecido como DC, ele é chamado de motor CC, que é motor de corrente contínua. Então, basicamente, o que nós temos aqui como o DC? Né? São motores que eles recebem um pulso elétrico e transformam essa energia elétrica, né? Essa energia elétrica para uma energia mecânica, né? Então, basicamente, eu dou um pulso para ele de eletricidade e ele converte essa eletricidade em aceleração ali, né? Então, quando a gente vai aqui para as lojas, por exemplo, a Electrogate, né? A gente tem vários desses aqui. Eu tinha deixado um aberto, só que eu acho que eu acabei fechando. Eu tenho para rodinhas assim, né? Inclusive esse que já até acompanha essa roda. Eu tenho até um montado desse aqui com 4 rodinhas no carrinho, né? E tem também o que a gente usa naquele robô que está ali atrás, que é o parecendo com o Oli, que ele também utiliza, só que eu utilizo o motor nele, só que eu uso aquelas esteiras, né? Tipo, não uma roda só, mas aquelas esteiras grandes, né? Para poder movimentar ele, porque ele é mais pesado e tudo mais. Então, pessoal, basicamente a gente tem várias aplicações para ele, né? Eu posso utilizar esses motores DC como turbina eólica, né? Como esse é o caso, como a hélice também de avião, né? E também como para embarcação, né? Para poder ser ali a aceleração do meu barquinho, eu posso estar utilizando um desse aqui também. Né? Então tem aqui, ó, mini turbina eólica e também um módulo de hélice com motor. Ventilador também, né, gente? Ventilador, se vocês abrirem, vocês vão perceber que vocês têm um motor desse, só que em tamanho maior, né? Basicamente, está convertendo então, todos os motores no geral que estão convertendo eletricidade em energia mecânica, a gente tem uma turbininha dessas lá. Então, é um componente muito importante que a gente tem dentro do Arduino, né, do kit Arduino, como também de sensores no geral, eletrônicos, robóticos, nós também temos motores semelhantes a eles. Bom, hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, a gente vai direto para o Tinkercad, então quem tiver pelo computador, por favor, me acompanhe. Então vamos aqui em circuitos, criar novo circuito, e aqui em novo circuito, nós vamos pegar aqui o nosso placa de teste, né? E nós vamos pegar um desses motores. Então, se o seu Tinkercad estiver em português, você vai encontrá-lo como motor CC. E se estiver em inglês, você vai encontrar como motor DC, tá bom? Bom, então aqui eu tenho o meu motor DC. É o mesmo que esse aqui, tá, pessoal? A única diferença aqui é porque ele tá de frente pra gente, como se a gente tivesse vindo esse pininho aqui virado pra gente, tá? Bom, então ele é um dispositivo digital de saída, né? Que eu estou dando um pulso elétrico para ele, ele está gerando energia mecânica através disso. Então a gente precisa conectar ele
no nosso terminal 1, que é o nosso GND, né, nosso aterramento. E aqui o terminal 2 a gente pode conectar numa porta, uma porta digital. Tá? Vou mudar a cor aqui. Beleza. Vocês percebam aqui que não sei por que cargas d'água. Acho que é para representar, o Tinkercad quis fazer isso para representar de fato a realidade, né? Mas eu acho que nesse caso eles poderiam ter aberto um pouquinho mão de tanto rigor na simulação, né? Você percebe aqui que o espaçamento entre os dois, ele deixou a gente possibilitado de deixar algo bem retinho mesmo, né? Porque se eu alinho aqui fica um pouco torto. Então, às vezes, se tivesse dado um espaçamento melhor, acho que ficaria mais bonito nas simulações, né? Mas, enfim, isso não muda nada, vai fazer funcionar, a gente vai fazer funcionar do mesmo jeito, né? Então, eu coloquei lá na porta 5, a gente altera aqui para texto, né? E eu vou apagar aqui. E vamos lá, né? Então, eu coloquei na porta de número 5, né? E, então, vou chamar aqui de pino motor. E vou colocar aqui na porta 5, né? E aí, ele, no meu Pmode, isso aqui é de boa, vocês já estão cansados de fazer, né? Aqui no meu Pmode, eu vou fazer a configuração dele como um dispositivo de saída, né? Então, pino motor, ele vai ser um output, né? Tranquilo aqui. Vamos apagar aqui também. Deixar só o digital write. Vou passar aqui o meu pino motor. E vou colocar para ligar. Aí, beleza. Então, opa, bati a mão no microfone aqui. Então, vocês observam o seguinte. Ele já está rodando, vocês conseguem... Dá para ver no vídeo que está rodando aqui essa engrenagem, pessoal? Sim. Beleza. E o que significa esse 5555 RPM? Alguém sabe me dizer? Saberia me dizer? A velocidade? Isso, a velocidade. Alguém lembra o que significa a sigla RPM? O que significa RPM? É algo relacionado à velocidade, você respondeu muito bem, mas em si a sigla RPM significa o que exatamente? Rotações por minuto. Isso, muito bem. Sem Google ou com Google? Sem Google. Muito bem. Então, rotações por minuto, né? RPM. E essas rotações por minuto, então a gente tem indicando aqui 5.555. Isso é muita rotação ou é pouca rotação? O que vocês acham? Acho que é bastante até. Bastante. Vamos pegar aqui, né? 5.555 dividido por 1 minuto tem 60 segundos, né? Por segundo, esse motorzinho ele tá rotacionando por segundo 92 vezes. Então é uma velocidade é uma velocidade interessante, né? Então, olha só como que é simples nós utilizarmos os nossos motores DC e CC, né? Só configurar ele como dispositivo de saída, mandar o pulso de energia e ele já está funcionando, tá? Então, bem tranquilo de utilizar. Bom, aí, pessoal, só que a gente consegue fazer algumas coisas com ele, né? Por exemplo, o que acontece? Se eu quisesse, né, que vocês vão observar aqui que ele está rotacionando, né? Ó, ele está rotacionando em sentido horário, em sentido do relógio, né? Então, eu não consigo fazer com que ele vá para o lado contrário agora, né? Eu preciso utilizar um circuito integrado para que eu possa inverter a rotação dele aqui. Outra forma, vamos ver se o Tinkercad vai aceitar, né? Vamos ver aqui se ele vai aceitar essa gambiarra. Mas uma outra forma, fazer com que ele rotacionasse ao contrário, era eu trocar os pinos aqui. Vamos ver se ainda está aceitando a simulação. Tá. Vocês conseguem ver agora a diferença, que ele está rotacionando anti-horário, ele está vindo para cá agora, ante o ciclo do relógio, né?
está ao contrário. E outro indicativo que ele está ao contrário é esse sinal de menos. Acho que dá para ver agora, né? Deu um zoom aqui. Deu, né? Sim. Beleza. Então, eu consigo, via hardware, trocar entre os meus terminais aqui e fazer com que esse meu motor DC funcione ao contrário. Só que isso aqui fica inviável, por exemplo, quando a gente tiver um carrinho montado, né? Vamos pensar que a gente vai utilizar um motor DC para montar um carrinho, um robô, alguma coisa, que inviável a gente ter que fazer essa troca na mão de fios para quando eu quisesse acionar a ré do meu motor DC, né? Do meu carrinho. Então, para isso, foi criado os meus circuitos integrados. Tá? Então, o que são circuitos integrados? Alguém poderia me dar uma definição aí do que são circuitos integrados? Sem Google, hein? O que vocês têm na cabeça aí como circuitos integrados? Alguém se habilita? Não, a Juan? única Tá. coisa que eu lembro é chip. Hã? A única coisa que eu lembro é chip. Ah, beleza, tá. É relacionado a chip mesmo, são chips. Mas qual que é a função de um chip? Vocês já viram portas lógicas? Já há muito tempo. Faz muito tempo, né? Mas os circuitos integrados, eles são um reordenamento, uma reorganização de portas lógicas para uma determinada finalidade, tá? Então, se eu digitar aqui, por exemplo, circuito integrado, eu tenho a definição dele aqui, ó. Circuito em eletrônico, circuito integrado, chip, nanochip, é um circuito eletrônico, vamos abrir aqui rapidinho. É um circuito eletrônico miniatura, né? Miniaturizado, composto principalmente por dispositivos semicondutores. Então, basicamente, né, o que é o meu circuito integrado? É um reordenamento de circuitos dentro dele que me fazem ter uma determinada funcionalidade a mais, né? Consigo, baseado na organização dos meus elementos, extrair um pouco mais dos meus circuitos. Então, o motor CC, para a gente poder habilitar a nossa ré e aumentar a velocidade desses motores, porque vocês observaram que ele está rodando 5.555 vezes por minuto. E utilizando o meu circuito integrado, vocês podem buscar aqui por L293D, vai aparecer isso aqui, ó, também chamado como ponte H, né? Ele é um circuito integrado e dentro dele, vou mostrar aqui o que tem dentro dele, né? Datasheet L293D. Deixa eu abrir um datasheet aqui que possa. Deixa eu ver imagens que eu acho que vai ser mais rápido. Datasheets nada mais são do que plantas, nós já falamos sobre isso, né? Mas nada mais são do que plantas dos nossos circuitos, né? Eu teria que abrir o PDF aqui para mostrar com vocês para maiores detalhes, mas eu creio que não seja o LD, né? Porque aqui é um 29.3, não fala se é o D. Mas aqui é só para enfatizar que aqui dentro do meu circuito integrado, eu tenho uma gama de portas lógicas. Então aqui eu tenho 4 portas lógicas. No caso do 3D, se eu não me engano, são 16 portas lógicas, né? Que servem, no nosso caso do L29-3D, para condensar a energia e dissipar ela no momento necessário, ou seja, para aumentar a velocidade do nosso carrinho, ou possibilitar que eu possa dar a ré, controlar tanto se o motor está rotacionando em sentido horário, quanto em sentido anti-horário. Inclusive aqui, ó, ele chama, né, esse circuito L293 de Bipolar Step Motor Control, ou seja, ele é um sistema de controle de passos para motores bipolar, né? Ou seja, ele pode tanto ir quanto voltar. Então, esse é o papel dos nossos circuitos integrados, né? No caso, especificamente, do L29-3D. Então, aqui eu tenho outro datasheet que mostra
o que são os habilitadores, as entradas, as saídas e os solos, né? Ou seja, os nossos GND, o nosso aterramento, aqui tem até coloridinho, né? E o meu circuito integrado, ele é dessa maneira aqui. Deixa eu abrir ele. Ele é desse jeito, tá? Ele vem esses pinos para você, de fato, enfincar, né? Cravar na nossa protoboard. E ele tem aqui os códigos de construção junto com o modelo na primeira linha, tá? Então é legal nós termos essa informação disposta aqui também. Bom, como que a gente aplica, né, esse meu L293D com o meu motor, né? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, que vocês precisam lembrar é que as pontas do meu L293D, as pontas, potência 1, ativar 1 e 2, ativar 3 e 4, potência 2, as pontas, todas elas devem estar ligadas no positivo. Então, vamos fazer as conexões aqui, ó. Espera aí que entrou alguém. Jonatas. Boa tarde, Jonatas. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Beleza? E aí, tudo jóia? Joia. Beleza, então vamos voltar aqui. Como eu estava falando, né? Nós estamos utilizando nosso circuito integrado, L293D, onde as pontas nós temos que ligar todas no positivo. Pessoal, esqueci de falar, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me parando aí e perguntando, tá? Pode me interromper e fazer sua pergunta, porque eu não estou com o chat aberto, né? Estou em outra tela, então eu não vou conseguir ver as perguntas de vocês, tá bom? Então podem falar aí, pode me interromper. Então eu vou conectar as minhas 4 pontas aqui no positivo. Beleza? E aí, as do meio, as 4 pontas aqui do meio, se a gente passar o mouse, a gente já consegue observar que são solo, né? Ou seja, são de aterramento. A gente vai clicar nelas e colocar lá no negativo. Vou mudar a cor aqui para preto. Vou colocar aqui também. Aqui e aqui. Beleza? Entendido, pessoal? Tá aqui? Tranquilo. Aí, os fios, as entradas, né, que estão próximas ao vermelho, nós vamos ligar nas nossas portas digitais. Então, tentem deixar os fios mais organizados quanto possível. Então, eu vou subir lá colocar aqui na porta 9. Vou mudar a cor, colocar um laranja. Vou só ajeitar o fio aqui. Beleza, então aqui é de modo equivalente, tá? Então vamos pegar aqui. Vamos fazer a volta pela placa. Vou conectar na porta 10. Vou descer um pouquinho. Beleza. Conectado esses aqui. Aí faltam os mais próximos do fio vermelho, do fio preto, né? Esses aqui nós vamos conectar cada terminal desses ligado aqui, tá? Então, peguem a ponta e conectem aqui no vermelho. Vou mudar a cor agora, vou colocar um azul. E esse aqui também. E aí a gente vai dar uma ajeitadinha aqui para não ficar feio, né? E aí ele já está conectado. Pessoal, informações importantes aqui para vocês. Seguinte. Se eu quisesse trabalhar com 2 motores CC, eu poderia replicar esse fio aqui embaixo, tá? Tem o mesmo funcionamento, ele é espelhado, tá? Então, se eu quisesse colocar mais um motorzinho desse aqui embaixo, eu teria mais o suporte. Então, observação número 1. Cada circuito integrado L293D, ele é capaz de suportar. Vou fazer essa pergunta para vocês, né? Em vez de eu responder. Baseado no que eu falei até agora,
né, do espelho. Quantos motores CC eu consigo colocar por circuito integrado L29 3D? Alguém quer chutar? Alguém se habilita? Ninguém? Vamos lá, gente. Tem problema se errar, não. Eu chuto 2. Quem que falou? Cortou aqui para mim. Eu chuto 2 só. Ah, chuta 2? Então, acertou. 2. Se eu falei para vocês que a estrutura L29 3D é um espelho, funciona como um espelho, e aqui em cima nós usamos todas as portas para conectar um, então aqui embaixo a gente só vai conseguir conectar mais um. Então, cada L29 3D vai conseguir ter 2 motores CC conectados a ele. Então, o que a gente infere sobre isso? Primeiro, informação número 1. Por isso que grande parte dos veículos, eles não têm tração, ou seja, aceleração nas 4 rodas, porque eu precisaria de mais um circuito integrado que fosse responsável pelo segundo eixo, né, pelo segundo par de rodas. Então, a maioria dos carros, tanto de brinquedos quanto de verdade mesmo, né, eles usam circuitos integrados para dar tração em um dos pares das rodas, ou dianteiro ou traseiro, né. Tá? Então, isso é uma informação interessante para se ter em mente. É uma observação. Então, se nós quisermos dar tração para as 4 rodas, ou seja, dar aceleração para as 4 rodas, são necessários quantos circuitos integrados L29 3D? Alguém chuta novamente aí? 2. Muito bem, 2. Então, se eu quisesse ter 4 motores CC funcionando, eu precisaria de 2 L29 3D, 2 circuitos integrados, tá? Bom, então vamos fazer esse primeiro funcionar aqui para vocês terem uma ideia de como trabalhar com esse motor CC com o meu L29 3D. E aí depois a gente coloca mais, tá? Então vamos lá para o código. Agora eu mudei, eu estou usando a porta 9 e 10, né? Então eu vou usar aqui pino motor 1 na porta 9. Vou criar mais um aqui para pino motor 2 junto na porta 10. Deixa eu dar um zoom aqui que eu acho que deve estar ruim para vocês verem, né? Tá melhor agora? Depende muito da qualidade da internet também, né? Acho que agora Tá bom. Então, beleza. Então, eu vou criar uma variável aqui também, pessoal, que eu vou chamar de char dados. É um tipo char, né? Eu vou dar o nome de dados. E aí eu vou duplicar esse aqui, né? Só não posso esquecer de colocar um aqui. E o 2 aqui. Beleza. O que eu vou fazer? Vou primeiro inicializar aqui o meu serial begin, né? Serial.begin. 9600, porta. Meu serial comunicador, né? E aí, a gente já utilizou esse recurso, então não vou explicar muitos detalhes, mas está na documentação do Arduino, vou falar só um pouquinho aqui por cima, né? Mas eu vou dar um while e vou ficar aguardando uma informação ser passada pelo meu monitor serial, né? O que eu vou fazer? Quero que só ative meu motor quando eu digitar uma determinada letra, tá? Então, vamos lá. While, vou chamar o meu serial.available, né? É um método, né? Uma função. Quando ele for maior que 0, significa que, de fato, chegaram dados para mim, né? Então, dentro do meu while, eu vou fazer a minha condição, né? Primeiro, antes de fazer a minha condição, eu tenho que chamar o meu dados, né? Meu char dados, vou fazer ele ler, né? Se chegou algum serial, algum dado dentro do meu serial, eu vou fazer essa leitura. Então, como que a gente faz essa leitura? Dados igual e chama nossa função read, né? Então, serial.read e ele, read não, né? Read ponto e vírgula. Estou chamando o meu método que será responsável por armazenar a informação que for digitado dentro do meu monitor serial. Por que eu usei char? Né? Por que eu não utilizei, às vezes, um tipo string, né? Que pudesse colocar mais dados? Porque só uma letra para mim, nesse caso, é suficiente, né? Eu não quero mais, só uma letrinha para mim já estaria bom.
Então, eu coloquei só o char mesmo, para pegar apenas a primeira letra, né? Então, eu vou fazer o seguinte, né? Uma vez que eu capturei essa informação e armazenei em dados, com o meu read, eu vou chamar um if de dados, vamos supor que eu escreva a letra L, né? Para ligar esse meu motor, né? Então, se dados eu receber o L, o que eu vou fazer? Eu vou dar um digital write e vou mandar ligar o meu pino motor 1, né, alto. E vou mandar ligar o meu pino motor 2. E aqui eu quero que vocês prestem atenção nesta linha, tá? Há algo que eu estou fazendo aqui de modo proposital. Então, essa linha aqui, deixem ela na mente de vocês reservada, porque eu vou voltar nela daqui a pouco. Então, feito isso, né, a gente pode encerrar esse meu if e eu vou fazer um outro if também. Esse outro if, eu vou comparar os meus dados, só que agora com a letra D. Né? O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente desligar agora o meu motor. Né? Então, digital write, pino motor 1, low, e digital write, pino motor 2. Os dois estão desligados. Deixa eu ver se eu fechei aqui as chaves corretamente. Eu acho que eu não fechei essa última aqui. É do while e essa aqui é do meu loop. Agora eu acho que está correto. Beleza, código sucinto, mas interessante. Então, vou mandar inicializar aqui. Opa, errei alguma coisa. Deixa eu ver. Serial.available. Deixa eu ver o que ele deu erro aqui. Expected parameter. Faltou um parênteses. Vamos ver. Faltou o 0 aqui. Eu comi o 0. Normal aí, gente. Beleza. Então, o meu motor está desligado, né? E quando eu passasse o L, né? O L maiúsculo aqui, ele identificaria e ligaria o meu motor. Né? Só que eu mandei o L e nada aconteceu. Por quê? Antes de mostrar o porquê, eu vou só mudar para low, que foi a linha que eu pedi para vocês prestarem atenção. Vou mandar inicializar de novo. E vou mandar dar o L aqui e vou mandar enviar. Olha, agora você percebe que o motor ligou. E o que vocês percebem de diferente em relação ao motor? Da primeira vez que a gente não utilizou o L293D. Aumentou a quantidade de rotação. Muito bem. Aumentou a velocidade de rotação. Então, você acabou de confirmar que o L293D ele tem uma funcionalidade importante, que é dar ao meu motor CC mais potência. Né? Então, 9393 dividido por 60. Então, agora nós temos 156 giros por segundo contra 92 giros que nós tínhamos antes da utilização do L293D. Olha só o ganho de performance que eu tive quando eu utilizei o L293D. Então, é muito importante a utilização dos circuitos integrados, principalmente para os motores, para o aumento da velocidade de rotação. E o que isso implica, eu aumentar a velocidade de rotação? Isso implica que eu vou ter mais velocidade, por exemplo, se eu estivesse utilizando esse motor no carrinho. Como se eu estivesse turbinando o meu carrinho aí com mais velocidade, tá? Agora, vamos retornar aqui ao porquê quando eu coloquei high aqui, ou seja, alto e alto, ele não funcionou. Porque, vou fechar o código aqui para mostrar primeiro. Quando eu coloco alto e alto aqui, é como se eu estivesse anulando as forças, é como se eu estivesse passando acelere de modo horário ou acelere de modo anti-horário. Então, princípio físico, né? Se eu estou colocando a mesma força para os dois
e os dois têm a mesma potência, a mesma força, o que está acontecendo? Vai ficar parado. Por isso que nós não temos velocidade quando eu passo os dois altos. E se eu colocar low aqui embaixo, em cima, né, e alto embaixo, e mandar iniciar a simulação, o que a gente tem aqui? Vou mandar o L, né, enviar. O que nós temos agora? Alguém se habilita? Ela tá girando em outra direção, no caso agora. Exatamente. Agora está girando ao contrário, né? O sentido agora é anti-horário. E aí eu pergunto para vocês, eu precisei modificar os fios aqui do meu pino, dos meus terminais 1 e 2, para que ele pudesse rotacionar ao contrário? Não, só mudou o código, né? Só mudei via código, porque eu estou usando o meu circuito e o meu circuito vai estar fazendo, meu circuito integrado vai estar fazendo essa função. Então, em resumo, né? Para que nós utilizamos o L293D? Tanto para mudar a rotação, né? Tanto para frente quanto para trás, como também para aumentar, para concentrar energia, para aumentar a velocidade desse meu circuito, desse meu motor, desculpa, tá? Então, pessoal, assim eu consigo fazer essa alteração de velocidade, tanto para frente quanto para trás, através, né, dos meus pinos aqui, né, só configurando essa informação. Então, nós vamos ver numa aula que eu vou mostrar para vocês como utilizar um controle infravermelho. Deixa eu ver se ele tem aqui, esse controlezinho aqui, ó, né? A gente não tem um joystick, a menos que tenha atualizado, vou até olhar, né, vai que tem. Não tem. Gamepad, alguma coisa assim? Não. Então, a gente vai usar esse controlezinho mais para frente, numa próxima aula, onde a gente vai utilizar isso aqui, né, as setinhas aqui que a gente tem para ele ir para frente e para trás. Baseado no comando que ele receber via infravermelho, ele vai colocar esse carrinho para frente ou para trás, tá? Então, o interessante é que a gente já consegue alterar a rotação de acordo com o que nós temos disponível no código. Né? Deixa eu só apagar isso aqui e voltar para o código. Então, é o seguinte, olha só. Vamos supor que eu mudasse as letras aqui. Se eu colocasse aqui, por exemplo, A. Vou colocar A. Vou duplicar esse código e vou colocar R. Acelerar e Ré, vamos supor, né? Vou mudar aqui para alto, low, e aqui eu vou trocar, vou deixar trocado, né? Low e high. Então, quando eu iniciar a simulação, dependendo da letra que eu passe, por exemplo, A, e clico em enviar, ele está acelerando, né? 9.993 rotações por minuto. Quando eu passo R, envio, ele inverte. Ele para o motor primeiro e depois ativa a ré e começa a dar ré. Então, se eu tivesse... É o mesmo procedimento que nós temos no controle. Quando nós apertamos o botão, ele envia o comando para o carrinho. Quando nós apertamos outro botão, por exemplo, da ré, ele envia outra instrução para o carrinho. Então, a gente tem aqui algo muito semelhante a instruções que são passadas de um controle para o carrinho. A diferença é que aqui nesse caso nós estamos utilizando o nosso próprio monitor serial, tá? Tranquilo até aqui, pessoal? De boas. Tranquilo. Beleza. Vou fazer uma alteração aqui. Vou mudar para a porta 8. Esse aqui. E vou mudar esse aqui para a porta 12. Tá? 8 e 12. Eu vou trocar aqui. O que era 9 virou 8. E o que era 10 virou 12. E vocês viram que eu não mudei o código, eu só mudei as portas, né? Então, vou iniciar aqui de novo. Inicializar. Vou passar um A aqui. Tá funcionando, beleza, né?
ó, 999393, né? E se eu passar, por exemplo, o R, ele também está funcionando. Agora é o seguinte, eu vou pegar o motor de novo, vou copiar aqui o motor. Vou pegar no motor aqui, mesmo motor. Vamos fazer uma ligação direta aqui, sem passar pelo nosso circuito integrado. Então aqui vai para o nosso solo. E esse aqui, terminal 2, a gente vai passar lá para o 3. Semelhante ao que a gente fez no começo, né? Beleza. Vou acrescentá-lo no código. Int pino motor 3. Né? Vou colocar aqui porta 3. E vou inicializá-lo. Pinode, pino motor 3 output. E vou mandar iniciar ele aqui, né, na aceleração, apenas na aceleração. Vou desligar lá embaixo também quando passar o D. Vou iniciar a simulação. Vou passar o A aqui. Beleza? Ó, só observem, né? Comparando aqui de fato, a velocidade é diferente entre eles, né? Que a velocidade é diferente. Eu vou trocar aqui de novo. Vou colocar no 4, alterar o código para 4. Mandar iniciar a simulação. E vou mandar um A aqui para ele iniciar a aceleração. Bom, então, pessoal, independente da porta que você esteja utilizando aqui, ele vai continuar a funcionar, tá? Então, independente da porta que você esteja utilizando aqui, isso não vai influenciar em nada a utilização do seu motor, beleza? Entendido aqui, pessoal? Até aqui? Uhum. Tá, então eu vou abrir um slide aqui agora para explicar um procedimento para vocês aqui. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo minha tela ainda, né? Sim. Tá, então, aqui eu coloquei um exemplo de 4 motores, né? Onde eu tenho 2 L293D e eu tenho 2 L293D e 4 motores, né? 2 em cada um e um potenciômetro, certo? Bom, o que eu vou pedir para vocês como atividade? Vocês podem começar agora e depois, se não der tempo, o ideal é que terminasse agora, porque eu já ia demonstrar um negócio para vocês. Mas qual que é a ideia? A ideia, pessoal, acho que eu vou explicar o conceito para a atividade vocês tentam fazer também, seria legal, né? A ideia, o que é a ideia? Eu falei, a gente já conseguiu controlar via monitor serial os nossos motores, tanto para frente quanto para trás. Mas quem já brincou com carrinho de controle remoto sabe que não é só ir para frente e para trás. Há algo importante também. Alguém poderia me dizer o que é importante quando a gente tem um carrinho? Quem já brincou com algum carrinho? E para os lados? Para os lados também, interessante, né? Mas outra coisa, falando só dos eixos de aceleração. Só falando... E para frente e para trás? Não, isso a gente já fez, né? Frear? Coisa. Frear ou desligar, né? Outra coisa. A velocidade? Exatamente, a velocidade. Então é importante que a gente tenha um controle sobre a velocidade também, né? Senão um carro que não tivesse controle da velocidade seria meio estranho, né? Faz sentido. Faz sentido, né? Então, nesse exemplo aqui que eu construí para mostrar para vocês, eu acho que a imagem ficou ruim na hora que eu tirei print, né?
mas eu estou usando o potenciômetro para o controle da velocidade. Então, conforme eu rotaciono o meu potenciômetro, mais velocidade ele tem, tá? Nossa, mas como que é feito o controle da velocidade? Então, eu vou mostrar a teoria e aí depois eu vou passar a atividade para vocês tentarem. Pode ser assim ou vocês preferem tentar e depois eu explico o que aconteceu? O que vocês preferem? Porque daí se eu explicar a teoria, eu liberar, se sobrar tempo de aula, eu deixo para vocês utilizarem, para começar a fazer e depois já liberar vocês. Daí, ou se não, vocês preferem que eu dê um tempo agora, eu fico aguardando vocês tentarem. Pode ser com um motor só para não tomar tanto tempo, né? Explicação primeiro. Explicação? Concordo. Concorda? Então vamos lá. Então eu vou explicar. Bom, o que acontece, pessoal? Agora a gente não está falando mais simplesmente de acelerar ou de dar ré. Nós estamos falando sobre a questão da velocidade, beleza? Então fiquem claro que a partir desse momento nós estamos falando sobre velocidade. Então, qual que é o problema? Né? Deixa eu só voltar aqui. Qual que é o problema? Vocês viram aqui que eu fiz 2 vezes no circuito a troca das portas 3 para 4 e da 9 para 8 e da 11, da 10 para 12, né? E se eu der um zoom aqui, eu pergunto para vocês, dentro das minhas portas digitais, que diferença, o que ponto em comum eu tenho nessa substituição que eu fiz? De onde eu estava para as portas que eu alterei, qual foi a diferença que eu obtive? Não no resultado do motor funcionando, mas olhando para o meu circuito, para o meu Uno, mudar da porta 3 para 4, da 9 para 8 e da 10 para 12, que diferença eu percebo nitidamente na minha placa? O que eu percebo na minha placa de diferença? Sendo que no meu resultado do motor funcionando eu não vi diferença nenhuma. Mas na placa eu tenho alguma diferença? Vocês percebem, conseguem ver algo em comum? Eu sempre fico intrigado com esses sinais do lado do número. Eu não sei se isso influencia em alguma coisa. Exatamente. É o que a gente chama de PWM, tá? Então você bateu na tecla aí. A tecla que, se você perceber, eu modifiquei do 10 que tinha o tiozinho para o 8 que não tem e modifiquei, desculpa, né, o 9, né? O 9 que tinha um tiozinho para o 8 que não tem e modifiquei do 10 que tem um tiozinho para o 12 que não tem e depois do 3 que tem um tiozinho para o 4 que não tem, certo? Então todos agora estão no 4, no sem tio, né? Ou seja, sem PWM, né? Então o tiozinho, ele significa PWM. Nós já vamos ver o que é o PWM, tá? Então, só para reforçar, todas as vezes que nós formos trabalhar com velocidade de rotação de motores CC, ou seja, motores de corrente contínua, velocidade, tá? É necessária a utilização de portas digitais PWM. Então, para que serve o tiozinho respondendo a sua pergunta? Esse sinal serve para nós podermos controlar o pulso que é passado, porque tudo se resume à eletricidade. Então, controlar a velocidade se resume em eu controlar a quantidade de energia que eu estou passando para o meu motor, tá? Então, os tios, eles têm um modo PWM ativado neles, que permite que neles, especialmente neles, eu consiga controlar a velocidade, tá? É por isso que eu deixei para nós falarmos sobre o tio somente agora, né? Porque eu precisava entrar no assunto velocidade com vocês para que isso fosse possível, beleza? Então vamos lá. Vou voltar aqui para os meus slides. Então, qual que é o segredo para resolver o exercício da velocidade? O segredo para resolver o problema da velocidade é a utilização do PWM, né? Então, o que é PWM? Do inglês, Pulse Width Modulation. É uma técnica, ou seja,
pulso por comprimento de onda, de modularização, né, de onda, ou pulso com modulação. Deixa eu ver a palavra certinho para não falar errado para vocês, mas é PWM. Modulação por largura de pulso, melhor falando, né? Modulação por largura de pulso. Tá, então vamos voltar aqui. Então, essa modulação por largura de pulso, ela é uma técnica utilizada por sistemas digitais para variação do valor médio de uma forma de onda periódica, né? A técnica consiste em manter a frequência de uma onda quadrada fixa e variar o tempo que o sinal fica em nível lógico alto. Este tempo de variação é chamado de Duty Cycle, ou seja, ciclo ativo da forma de onda, tá? Vamos lá. Às vezes ficou muito complexo de entender, né? Mas o segredo para o controle, resumindo, o segredo para o controle da velocidade é colocar as portas ativadas no PWM. Então, vamos entender aqui esse pulso, essa modulação, que vai ficar mais fácil. Tem que entender o Duty Cycle para ficar mais fácil de entender o PWM. Então, o que é o Duty Cycle? Basicamente, gente, quando eu não estou em PWM, eu só tenho dois estados, o primeiro e esse último aqui. Então, o que é o primeiro e o último? O primeiro, eu tenho aqui, ó, 0% de Duty Cycle. O que é 0% de Duty Cycle? Significa que eu estou em 0 volts, ou seja, é a hora que o meu motor está desligado, certo? E quando eu tenho 100% Duty Cycle, significa que eu tenho 5 volts, e ou seja, é a hora que meu motor está ligado com a potência máxima, né? Lembrando que se eu estiver utilizando o nosso circuito integrado, o L293D, eu vou ter aquela velocidade de 9.393. Se eu não tiver o meu circuito integrado, eu estarei utilizando a velocidade de 5.555 rotações por minuto, certo? Então, olha só. Eu não consigo sair para outras velocidades a não ser essas duas, né? Eu só tenho a possibilidade, com o circuito integrado, de estar na 9.000 ou na menos 9.000, né, e pouco, ou sem o circuito estar na 5.555 ou menos 5.555. Agora, quando eu coloco o meu suporte, né, o meu pino lá no PWM, que tem um sinalzinho, eu sou capaz de controlar, através do potenciômetro, a quantidade de energia que eu posso passar. Só que o detalhe é que eu não consigo passar, por estarmos falando de energia, falando de computadores, né, que nós só trabalhamos com zeros e uns, eu não consigo passar, por exemplo, uma diagonal aqui, ó. Uma diagonal onde eu tivesse um incremento da velocidade constantemente, aumentando aos poucos. Não consigo fazer isso porque a energia não me permite fazer isso com ela. Mas aí, quando a gente quer diminuir a velocidade ou aumentar a velocidade, o que a gente faz? Como a passagem de pulso é praticamente imperceptível para nós, a gente reduz 1/4 do Duty Cycle, que vai significar que nós temos 25% da velocidade só ao longo do tempo. Então, eu ativo o meu motor por 1/4 do tempo e deixo 3/4 dele ligado dentro de uma rotação. Isso vai dar a impressão para quem olha a velocidade de que nós estamos com o motor a 25% do potencial dele, né? Ou seja, se a gente pegar lá a calculadora, pegando o motor sem o L293D, seria algo em torno de 1.380, 1.008, 1.400 a velocidade desse meu motor, tá? Então, apesar de eu não conseguir fazer uma constante para crescer na velocidade aos poucos, como o ciclo é muito rápido, em nível de computador, dá a impressão que de fato ele está na velocidade mais baixa, mas não é isso. É que na verdade ele deu uma aceleração e ele ficou o restante do tempo desligado. E isso dá a impressão que ele rodou 1.300 e poucas vezes em um minuto, né? Entende?
Então, é o controle do ciclo aqui. Então, por exemplo, eu tenho o Duty Cycle em 25%, em 50% e 75%. Então, conforme mais tempo eu seguro o botão, mais tempo ele vai manter o Duty Cycle alto. Se eu segurei e só dei uma apertadinha no botão, ele vai entender que o meu carrinho é só para modularizar um pequeno intervalo de tempo, tá? Não sei se vai ficar um pouco complexo eu falar isso, mas tudo que eu acabei de falar tá escrito aqui, tá? Ó, analisando as formas de onda, nota-se que a frequência da forma de onda tem-se o mesmo valor e varia-se o Duty Cycle na forma de onda. Quando o Duty Cycle está em 0%, o valor médio da saída encontra-se em 0. E, consequentemente, para um Duty Cycle de 100%, a saída é o valor máximo de 5 volts. Para um Duty Cycle de 50%, a saída assumirá 50% do valor da tensão, ou seja, 2,5 volts. E assim sucessivamente para a variação do Duty Cycle, tá? Então, é essa impressão que o Duty Cycle passa, é como se ele estivesse fazendo a média do intervalo que ele está ligado, do intervalo que ele está desligado, e ele dá essa impressão que o motor está rotacionando bem menos, tá? Dá a impressão não, de fato o motor tá rotacionando bem menos, tá? Entendido, pessoal? Até aqui, alguma dúvida? Nenhuma. Beleza. Então, eu vou voltar aqui. Então, o que isso implica? Todas as vezes que eu estiver conectando, né, os meus motores no PWM, eu consigo fazer o controle do meu Duty Cycle, consigo dizer, né, por exemplo, se eu estiver usando potenciômetro, eu posso regular essa velocidade. Então, qual que vai ser a tarefa que eu vou passar para vocês a partir de agora, né? Vocês vão conectar 2 motores desses em um L29 3D com potenciômetro e vão pensar numa maneira, eu já dei a dica de ouro, né, que é utilizar os PWM, né, os tiozinhos aqui. Como você vai fazer para quando você rotacionar o potenciômetro, você aumente a velocidade dos seus motores CC, tá? Essa atividade eu vou colocar lá no aba para vocês entregarem, quem for conseguindo fazer, mas eu quero que vocês utilizem o restante da aula de hoje para vocês começarem, beleza? Beleza. Ficou alguma dúvida? Eu posso estar esclarecendo? Tá tranquilo. Tranquilo? Então beleza, gente. Eu vou criar um enunciado. Eu vou criar o enunciado lá no Ava, mas quem está aqui, já assistiu a aula, sabe como fazer. Então eu vou criar a tarefa lá daqui a pouquinho, daí vocês façam o envio da atividade, tá bom? Vou dar um prazo aí de 7 dias, pode ser? Porque quem estava na aula, eu creio que não vai ter dificuldade, não. Em questão de meia hora, consegue resolver. Fechou? Combinado, então? Aí deixa até sexta-feira que vem. Beleza. Show? Então, gente, muito obrigado por vocês terem vindo participar. Daí na próxima aula a gente continua. Na semana que vem estarei aqui, né? Só reforçando, porque nas últimas semanas ninguém apareceu, mas semana que vem estarei aqui para tirar dúvidas. Então, se você tem dúvida na hora de fazer as atividades, ficou com dúvida de alguma coisa, venha para a aula de sexta-feira que eu vou estar aqui para ajudar, tá bom? Ok. Valeu, gente. Então, bom final de semana para vocês. Qualquer coisa, é só me chamar. Igualmente. Vai, professor. Valeu, tchau. Bom final de semana. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Christian tá por aí ainda? Quer tirar alguma dúvida? Christian tá por aí, Christian?
Acho que o Christian deixou ligado aí, aconteceu alguma coisa, teve que sair. Mas aí, Christian, eu vou remover você da sala só para poder encerrar aqui a gravação, tá bom?